Pistoleiros matam o espanhol condenado pela morte do empresário Paulo Barana. Ele se aproximou, ergueu o capacete e atirou várias vezes consecutivas. Polícia recupera objetos roubados da primeira vítima do pedreiro assassino de Macaíba. A carroceria da caminhonete dos policiais da delegacia de Macaíba ficou desta forma, abarrotada de móveis. A adolescente some durante luau na praia de Ponta Negra. Por favor, me ajude, eu tô aflita. 4 dias sem encontrar meu filho. 88 foragidos das prisões do Rio Grande do Norte continuam em liberdade. O problema é que nenhuma das fugas foi aberto um processo investigativo. Carceragem da delegacia de plantão da Zona Sul volta a funcionar. Um dos motivos da interdição é porque não havia banheiro aqui. Você pode perceber, continua sem banheiro, sem água. Olá, muito boa noite a você que está em Natal, na Grande Natal, em todo o meu Rio Grande do Norte, lindo, querido e maravilhoso. Chegou a hora de botar esse cancão pra... Vamos botar o cancão pra piar, minha gente. E o cachorro... Eita, cachorrinho. Esse cachorro é o pior vira-lata que eu já vi na face da terra. É um vira-lata daquele de primeira categoria. Mas eu gosto do danado. Mas vira-latinha também merece, né? Amor e carinho. Ei, meu menino malafrojado. Tio Cancão? Fala, Malinha. Outro dia vinha 2 rapazes cambaleando na linha do trem. Quase não ficava em pé. Gentil e Guguinha. Ei. Aí Guguinha fala: Ô, Gentil, essa escadaria não acaba nunca. Sabe o que o Gentil respondeu, tio? Sei lá. Isso não é nada. O que cansa é esse corrimão baixinho, viu? Aí, malafrojado, eu imagino a posição em que eles iam nessa escada. Já fica até pensando os dois, Guguinha de um lado e Gentil do outro. Sei, não. Ei, pense numa cana brava foi cana? Não, que eles não bebem, eles não bebem. Eles não bebem. Exatamente, já falou. Bora começar, Hernandes. Bora começar, Gentil. Vocês é que mandam. Simbora, a primeira de hoje. Olha, preste bem atenção. O espanhol Ancho Antoine, que havia sido condenado pela morte do empresário Paulo Barana, foi assassinado na tarde desta quinta-feira, lá no Jardim Lola, São Gonçalo Amarante. Ele estava no regime aberto desde o mês de maio e foi morto a tiros em via pública. A reportagem é dela, Elizabeth Biglione, a primeira de hoje na tela do Alerta. Acompanhe comigo. Era por volta de 1h da tarde, quando 2 homens de moto se aproximaram desse outro rapaz que ali está. Ele estava com uma esposa exatamente naquela mobilete ali. Ele se aproximou, ergueu o capacete e atirou várias vezes consecutivas. A gente vê que a vítima está ali no chão. A esposa dele, que está bastante abalada, inclusive não quer aparecer, não quer falar, está ali, ó, banhada de sangue. O sangue do seu marido. Marido esse bastante conhecido, né, pelo caso, né, que tomou conta de toda a sociedade. O caso do empresário Paulo Barana. Nós estamos falando do espanhol Ancho Antoine. Ali ele está. 5 anos ele já convivia com essa jovem. Esse pequeno comércio, né, que a gente vê aqui é uma lanchonete onde eles estariam inaugurando. Eles também teriam propriedade, né, de um outro estabelecimento que também localiza-se aqui mesmo nesse bairro, que no caso é o Jardim Lola, que fica na zona norte da nossa capital. Ancho Antoine Galino Gonzalez. Esse nome é bem conhecido pela sociedade. Ele cometeu o homicídio do empresário bastante querido da sociedade, no caso Paulo Barana. Esse homicídio ocorreu no dia 21 de setembro de 2004. Ele pegou 19 anos de reclusão. Junto com ele, a alagoana Maria Patrícia da Silva, que pegou 16 anos. Eles estavam em regime fechado. No dia 21 de março de 2010, ele saiu desse regime, se deslocou para a cidade de Macau. Lá, a polícia o prendeu. O espanhol estava na casa de um traficante conhecido, Gilson, ali da área. E foram
apreendidos, além de drogas, armas pesadas e também um policial militar. Uma .40 foi encontrada na localidade, ou seja, ele quebrou o regime fechado e voltou para o presídio de Alcaçuz, onde terminou de cumprir a pena. Ele estava morando com essa moça, né, que estava com ele na garupa dessa motocicleta, né, da marca Trax aí, há cerca de 5 anos aqui no bairro de Jardim Lola, quando esses dois elementos, né, se aproximaram, um deles subiu o capacete e atirou contra ele. Não se sabe por qual motivo. O fato é que, além do homicídio, ele também respondia por tráfico de drogas. Sargento, vocês foram a primeira viatura a chegar no local? Primeira viatura a chegar no local. Quando chegamos ao local, já encontramos o corpo em óbito. A esposa aí muito abalada. Segundo informações colhidas no local, 2 homens e uma pop preta chegaram sem dizer nada, sacaram da arma e foram disparando contra o mesmo. Já tem informações de quem poderia ser? Até o momento não. Vai ficar a cargo da Polícia Civil local para colher melhores informações com a mesma, que ela tem muita informação que ela já passou para mim, que vai ser repassada para o delegado local, para que seja feito o levantamento de todas as informações, ver se consegue elucidar o crime. O senhor acredita que ela tenha visto, né, o algoz, a pessoa que executou o marido dela? Com certeza, ela estava com o mesmo no local e chegou a frisar até que conheceria um deles que tirou o capacete na hora da execução. Pois é, e é exatamente em função disso, gente, que ela está sendo amparada e a imagem preservada, porque ela teme pela sua vida. Aqui no entorno, né, da esposa da vítima estão os familiares, né, no caso, irmãs. Ela está aqui, né, sendo guardada, preservada e com bastante temor pela situação. O senhor ouviu os tiros? O senhor ouviu na hora dos tiros? O senhor ouviu? Não. Você ouviu alguma coisa? Não, senhor. A senhora ouviu os tiros? Não. A senhora ouviu os tiros? Vocês ouviram alguma coisa? É a famosa lei do silêncio. Ninguém ouviu nada, mas cabe à Polícia Civil investigar quem matou o espanhol que ali está. Olha, e a gente inclusive já acompanha, né, depois de algum tempo, a chegada do Rabecão, né, do ITEP, Instituto Técnico e Científico de Polícia. A gente conversou à parte com a esposa da vítima, né? Ela inclusive nos relatou que não quer que ninguém toque no marido dela, mas infelizmente isso vai ser feito porque os peritos terão que recolher o corpo para ser levado para a necrópsia. Nesse momento a gente vê o policial instruindo os familiares, né, a se afastarem do corpo exatamente para que ele possa, né, ser levado pelos profissionais aqui do ITEP. Inclusive também a população está sendo deslocada para manter distância, para que esses profissionais trabalhem mais à vontade. Olha, 2004, o espanhol Washington foi acusado de ter tramado a morte de Paulo Barana. Eu acompanhei o período em que ele foi preso e passou esse tempo todo na prisão, foi liberado, foi para o regime semiaberto. Conforme o senhor prestou atenção aí na matéria, na reportagem da Beth, ele acabou se envolvendo em outra prisão por conta de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Voltou para o período fechado, voltou para o regime fechado, melhor dizendo, e há pouco tempo passou para o regime aberto. Estava vivendo há alguns meses aí no Jardim Lola, em São Gonçalo do Amarante. Tinha uma lanchonete aí no bairro. Essa motoneta onde ele estava, podem prestar atenção no bagageiro, tem ali uma espécie de engradado de refrigerante, olha aí, ó, né? Onde ele carregava alguns produtos para a lanchonete e acabou sendo assassinado. A Beth falou do delegado Raimundo Rolim.
Olha as coincidências da vida. Foi o delegado Raimundo Rolim que investigou a morte de Paulo Ubarana e acabou colocando o espanhol Ancho Antón na prisão. E agora o mesmo delegado passa a investigar a morte do espanhol. 2004, 2015, de lá para cá, 11 anos se passaram. Tem um ditado antigo, não sei se este é o caso, a polícia vai começar a investigar, acho que nem começou, as investigações preliminares, aquelas que são feitas ainda no local de crime, mas o aprofundamento dessas investigações, creio eu que só a partir de amanhã ou semana que vem. Mas amanhã o delegado já começa a trabalhar, esse delegado não perde tempo não. Aí vejam bem, 11 anos depois, ele é assassinado. Aí tem aquele antigo ditado que diz: a vingança é um prato que se come frio. Não sei se foi vingança, a característica é de execução. Não sei se foi por conta desses outros crimes nos quais ele acabou se envolvendo, tráfico de drogas, armas, porte ilegal de armas, não sei. Quem vai dizer isso é a polícia. Eu não tenho nem conhecimento do início dessas investigações. Mas que é muita coincidência, não é não? Que é muita coincidência, A gente vai ficar acompanhando esse caso, porque merece. A morte de Ubarana provocou e ainda provoca discussões aqui no estado. Polêmico. A gente vai ficar de olho neste caso específico para saber o que realmente aconteceu e o motivo real do assassinato do espanhol Ancho Antón. Repito, as investigações estão só no início. Muita coisa pode acontecer ou não. Esperemos que a justiça seja feita, somente isso. Afinal de contas, houve um assassinato, houve um homicídio. E é um crime. Se houve crime, os culpados devem ser punidos, conforme o que preconiza a nossa lei. Por falar em justiça, por falar em lei, outro caso que vem provocando muita discussão é o assassinato da dona de casa lá em Macaíba. E o pedreiro, apontado como o responsável pelo assassinato e que confessou o crime, acabou admitindo um crime anterior de um paranaense que estava morando aqui no Rio Grande do Norte. Muito bem, este pedreiro, o Geraldo, acabou ficando com a casa e os objetos e disse ao povo lá que ele tinha ido embora e vendeu para ele. Tudo mentira. A polícia já descobriu que era mentira e recuperou os objetos roubados lá da casa desse paranaense. O material, obviamente, será devolvido à família da vítima, como mostra a reportagem da Roberta Trindade. Acompanhe comigo na tela, Roberta. Eronildes comprou a geladeira e o botijão. Ao todo, gastou R$700. Ele chegou aqui falando para nós aqui que ia embora e estava com geladeira, fogão, tudo para vender. Aí eu disse, rapaz, aqui nós estamos precisando, nós precisamos disso aí. Agora nós perguntamos o preço, ele foi e deu o preço dele, aí a gente não, pra gente não dá. Aí ele falou, pronto, eu dou o fogão
com a geladeira e o bujão por R$1.000. É tudo. Só que a gente não quis, né? Aí eu disse assim, pronto, eu vou fazer um negócio com você. Eu dou 400 na geladeira e 300 no fogão com o bujão. Eu disse, pronto, está feito. Já seu Luiz comprou a máquina de lavar por R$400 e ganhou a cama e o colchão. Nem imaginava que os objetos pertenciam a Ricardo Neubayer, assassinado pelo pedreiro Geraldo. Não imaginava não, que eu até trabalho mais cedo, até trabalho mais cedo. Você também trabalhou com ele? Fazendo bico mais cedo. Você não achava que ele era um homem honesto? Achava que era um cara de bem, né? A carroceria da caminhonete dos policiais da delegacia de Macaíba ficou desta forma, abarrotada de móveis que Geraldo havia vendido para várias pessoas nesta rua. Evandro conta que até as roupas da vítima foram vendidas por Geraldo. Ele vendeu até as roupas íntimas da vítima. Do Ricardo foi vendida ao pessoal e outros foram doadas também. Geraldo confirma a informação do policial e diz que algumas peças de roupa ele queimou. Eu queimei, moço. Queimou algumas? Foi. Outras você vendeu? Foi. Normando vai devolver os objetos apreendidos para a família da vítima. Vamos aguardar a família da vítima chegar. Esse material vai ficar guardado, esperando. E assim que eles chegarem, vamos passar para eles, né? E eles é que vão decidir se vão vender, se vão doar. O pedreiro Geraldo Amaro do Nascimento foi preso na semana passada, após ter matado a marretadas a dona de casa Normalice Lourenço. Roubou da vítima carro e dinheiro. Na prisão, Geraldo confessou ter matado também Ricardo a tiros, para ficar com a casa da vítima. Ricardo foi enterrado em um canavial às margens da RN 160. Olha, e a Taliane Lourenço, filha de Normalice, está sendo apontada pelo pedreiro Geraldo Amaro como a mandante da morte da dona de casa. Ela foi solta ontem, conforme nós noticiamos aqui no Cidade Alerta. E o repórter Tiago Medeiros esteve na casa dela, conversou com ela. Detalhes agora, ó, na tela do alerta. Vai, Tiago, ó. Eu passei 5 dias da minha vida aterrorizada, com medo das presas. Quando eu entrei lá, mandaram logo, me ameaçaram mandando dormir no banheiro. Algumas de cara feia, outras me ameaçavam lá de fora, gritavam, porque eu fiquei numa sala de castigo com mais 5 presas. Então, foi um momento de terror na minha vida. A viúva negra, que foi presa também recentemente, ela me ajudou bastante, tanto psicologicamente, como me protegeu. Dizia, você fica aqui no seu cantinho, ninguém vai fazer nada com você, fique caladinha, não aborreça. Quando eu chorava, ela me consolava, porque eu clamava muito pelo Senhor e perguntava o porquê disso tudo. Então ela sempre dizia que Deus sabia de todas as coisas, né? E me protegia, dormia do meu lado, me apoiava em tudo. Nos 5 dias que eu passei na prisão, ela foi a minha protetora. Por mais que ela tenha os defeitos dela, ela me apoiou bastante. Eu agradeço muito a ela. Você já se envolveu em alguma situação de crime? Nunca, jamais. Jamais, nunca passei por isso na minha vida. E como foi, então, um choque para você saber que logo quando tua mãe é assassinada, você é apontada como uma das responsáveis? Meu chão caiu. Meu chão caiu porque eu nunca podia imaginar que podia passar por uma situação dessa. Então eu não tive mais chão. Para ali, a partir do momento que eu entrei ali dentro naquela cela de castigo, eu não tinha mais chão. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e perguntava a Deus, Senhor, por que isso? O que é que está acontecendo? Por que esse propósito? O que é que eu estou fazendo aqui? Além de ter matado a minha mãe, eu não pude ver minha mãe sendo velada, eu não pude ver minha mãe sendo sepultada. Então eu sofria muito com isso. Eu sofri lá dentro. Eu sofri bastante. Como é que era realmente a tua relação com tua mãe? O relacionamento com minha mãe, assim, a gente discutia em relação do meu filho, porque ela gostava muito de dizer, para fazer assim com ele. Em relação à vovó, que ela saía, gostava muito de sair, de viajar. Sempre foi em termos de família mesmo, em termos do cuidado dela com vovó, em termos dela dizer, o menino vai ficar comigo, você
tem que me dar um menino, ele é minha vida, mas não em termos de dinheiro, essas coisas, jamais. Você passou por uma experiência bastante dolorosa, que é o momento da prisão. E como é que você sai da cadeia agora? Como é que está a tua cabeça? Como é que estão os teus pensamentos em relação a isso? Eu estou aliviada, porque Deus nunca condena aquele que é inocente. Então, se eu tenho o meu temor a Deus e Ele sabe da minha inocência, tanto Ele vai fazer justiça divina, como Ele vai fazer justiça aqui na terra. Tanto da outra vez que você conversou com a nossa equipe, como agora, você transparece uma certa serenidade. De onde vem essa calma? De onde vem essa serenidade? Eu sofri muito. Clamei muito ao Senhor. E hoje, Ele é quem está me confortando. Mas, quando eu lembro da minha mãe, da situação da minha mãe, quando eu lembro que eu poderia estar com minha mãe, quando eu lembro das coisas que ela me falava, porque por mais que quando eu estava passando momentos difíceis, ela nunca me desamparou, sempre me ajudou, tanto ela como minha avó. Então, eu lembro muito dela. E não me conformo, eu quero justiça. A avó materna dela também não acredita na participação da jovem no crime. Me dá dor no corpo de todo lado. Me melhorava hoje mais um pouco, quando soube que ela estava em casa. Aí vim aqui, porque meu filho me dói meu coração. O povo julgar ela, sem saber de nada. Não tem nenhuma testemunha, ninguém viu nada. Por causa do bandido levantar face a ela, aí o povo quer dizer que é. E um adolescente desapareceu enquanto participava de um luau na praia de Ponta Negra no último fim de semana. A repórter Elizabeth Biglione é quem tem os detalhes. Acompanhe a história, acompanhe junto comigo, aqui na tela. Não existe dor maior para uma mãe do que a angústia da ausência de notícia por um filho. É esse o caso de Dona Joelma que está aqui do meu lado. É o terceiro filho, contando, né? 1, 2, 3, dos 4 que ela tem, que saiu no último sábado. Segundo ela mesma me relatou, era noite de sábado, quando o pai dele, né, que é pedreiro inclusive, estava em casa. E ele pediu para sair de casa, pediu um trocado e saiu para esse luau na zona sul da nossa capital, ou seja, no bairro de Ponta Negra. Aí a senhora de lá para cá não teve mais notícias dele, Dona Joelma? Não, desapareceu. E eu gostaria de pedir a todos que, por favor, me ajudem. Eu estou aflita. 4 dias sem encontrar meu filho. Os bombeiros estão fazendo de tudo, mas o recurso também é pouco para abastecer o helicóptero, tudo. Quando a senhora fala bombeiros, é porque a senhora tem alguma notícia dele, né, em relação a essa situação aí de bombeiros. Qual seria? Não, o bombeiro fala para mim que eles estão em busca. Dona João, em função dessa procura, 3 amigos, né, do Vinícius, né, no caso, eles vieram, né, até a Dona Joelma aqui, trazendo notícias de que teriam visto esse rapaz se afogando, isso já na manhã do domingo. É isso mesmo, essa informação? Isso. No domingo eles relataram lá em casa, 2 deles, eram 3. 2 deles vieram já lá em casa e relataram que viu ele se afogando, estava com ele, eles conseguiram sair e ele ficou, porque ele estava brincando com um pedaço de isopor grande e não conseguiu salvar. Eles disseram que viram ele se afogando. E esses amigos não pediram nenhum socorro? Não, eles disseram que a trilha era muito longe, mas foram pedir socorro. Quando chegou lá, os bombeiros vieram, mas não puderam fazer mais nada, porque o corpo já tinha desaparecido. Agora me diga uma coisa, Dona Joelma, o que é que o seu coração de mãe está dizendo para a senhora? Seu filho está vivo ou morto? Eu acho que ele esteja vivo. Eu tenho uma esperança que ele esteja vivo. Eu estou muito desesperada porque sempre fui uma mãe presente na vida deles. E eu tenho a esperança de vê-lo vivo. Eu só queria que, pelo amor de Deus, aparecesse, que eu não aguento mais. É uma angústia muito grande. Eu estou tentando
ficar forte porque eu tenho os outros filhos para tomar de conta. Pois é, assim como Dona Joelma, seu José, por favor, querido. Seu José, gente, é o pai, né, do Vinícius. Foi ele que, inclusive, teve o último contato com ele. Seu José, como é que está esse sentimento de pai? O senhor acredita que seu filho esteja vivo, que ele vá voltar para casa? Quais são as suas expectativas, seu José? Minha expectativa é que meu filho esteja morto. É mesmo, seu José? Minha expectativa é que meu filho esteja morto, porque o que os meninos falou, e eu fui lá até o canto onde aconteceu o acidente, eu vi como é que era a situação lá. A situação lá estava crítica demais. O mar muito forte? O mar muito forte. Meu filho tentou se salvar e não conseguiu. Ele não sabia nadar e eu creio que meu filho esteja morto. O que o senhor acha que faltou lá no momento? Apoio dos amigos, talvez? Eu digo assim que deve ter faltado apoio do amigo, mas fatalidade. Nesse exato momento, eles tentaram se salvar um ao outro. Para mim, o caso foi uma fatalidade. O senhor está esperando que as autoridades, no caso o Corpo de Bombeiros, essas buscas, né, comecem de fato a acontecer? Eu peço uma ajuda a todos, a toda autoridade competente naquela área, que nos ajude a procurar nosso filho, para a gente poder fazer um enterro digno e justo. Olha, a situação realmente é muito delicada. Você vê, de um lado, a angústia e a esperança, né, que se renova sempre no coração de mãe. De um outro, praticamente a certeza da morte desse filho. Cabe a nós aqui pedir a solidariedade a quem compete, né, para trazer de fato a verdade, que ela venha à tona e para que essas pessoas possam de fato, digamos que, sossegar o seu espírito e naturalmente a alma desse rapaz tão jovem. Realmente difícil para um pai, para uma mãe, passar o que esses pais estão passando neste momento. Então, se você puder ajudar, ajude. A história, confesso, eu estou achando muitíssimo estranha. Não estou conseguindo entender como é que essa gurizada vai para esse luau, passa a noite se divertindo e no final desaparece uma pessoa. Não sei se eles chamaram os bombeiros, se na mesma hora comunicaram aos pais, se comunicaram às autoridades. Se o fizeram, tudo bem, ponto. Se não fizeram, fica estranho. Fica estranho e tem que ser muito bem investigado. Vou fazer aqui o apelo que a mãe do Vinícius fez. As autoridades, por favor, se empenhem nas buscas. As autoridades policiais procura verificar o que de fato aconteceu. Chama esse povo que estava nesse luau. Tem que ver alguém que estava nessa festa aí, nessa história, para dizer o que de fato aconteceu. Ponto é o que eu acho. E agora eu vou falar do Dia dos Pais.